A você que está vindo e chegando aqui no nosso canal pela primeira vez, te acolho com muito carinho. A você, minha companheira, meu companheiro de todos os dias, meu abraço fraterno. Vamos passar agora a leitura e reflexão do Santo Evangelho. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, enquanto Jesus subia para Jerusalém, ele tomou os 12 à parte e durante a caminhada disse-lhes: Eis que estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos sumos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos pagãos para zombarem dele, para flagelá-lo e crucificá-lo, mas no terceiro dia ressuscitará. A mãe dos filhos de Zebedeu aproximou-se de Jesus com seus filhos e ajoelhou-se com a intenção de fazer um pedido. Jesus perguntou: Que queres? Ela respondeu: Manda que estes meus 2 filhos se sentem no teu reino, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Jesus então respondeu-lhe: Não sabeis o que estás pedindo. Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber? Eles responderam: Podemos. Então Jesus lhes disse: De fato, vós bebereis do meu cálice, mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda. Meu Pai é quem dará esses lugares àqueles para os quais ele os preparou. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, ficaram irritados contra os 2 irmãos. Jesus, porém, chamou-os e disse: Vós sabeis que os chefes das nações têm o poder sobre elas, e os grandes as oprimem. Entre vós não deverá ser assim. Quem quiser tornar-se grande, torne-se vosso servidor. Quem quiser ser o primeiro, seja o vosso servo. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate em favor de muitos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. 3 vezes o Senhor falou sobre a sua paixão, morte e ressurreição. E nas 3 vezes, os discípulos não levaram muito a sério Jesus. Eles tinham outros projetos em relação ao projeto salvífico de Jesus. Na primeira vez que Jesus falou da sua paixão, Pedro o tomou à parte e disse: Senhor, que isso não te aconteça. Pedro amava muito Jesus, mas também Pedro tinha um projeto político sobre Jesus Cristo. Na segunda vez que Jesus falou da sua paixão, morte e ressurreição, os discípulos começaram a discutir entre si quem seria o maior. E na terceira vez, no Evangelho de hoje, agora que acabamos de escutar, a esposa de Zebedeu pede a Jesus para que seus filhos estivessem um à sua direita e o outro à sua esquerda. Notem aqui, existe um desejo profundo de salvar a humanidade da parte de Jesus Cristo, mas, por outro lado, existe uma incompreensão tamanha dos seus discípulos. Irmãos, todos nós buscamos ser compreendidos e talvez este seja um dos maiores desejos do coração humano. Porque quando somos compreendidos, temos a certeza de que nós estamos no pensamento, no coração do outro. Mas não só. Quando somos compreendidos, carregamos a sensação de que o peso da nossa dor, da frustração e de tantos outros sentimentos é um peso também carregado por uma outra pessoa.
A compreensão nos ajuda a viver bem neste mundo. Jesus, infelizmente, num primeiro momento, não foi compreendido pelos seus. E humanamente falando, ele sofreu com isso. Eu digo a você que agora me vê, que me escuta, que me acompanha, estamos na Quaresma, vamos procurar exercitar este valor chamado compreensão, principalmente com as mulheres e com os jovens, que são os menos compreendidos da nossa sociedade. A partir do momento que tivermos mais compreensão, as coisas mudarão entre nós, nas nossas relações, convivência e aonde estivermos. Porque a compreensão, ela é algo muito bom. Nos ajuda e ajuda a outra pessoa. Pois bem, Jesus falou de tantas coisas do seu projeto e não recebeu essa compreensão. A paixão, a morte e a ressurreição de Jesus era também para mudar o coração dos seus discípulos. Não bastariam só as palavras de Jesus Cristo. Era necessário um exemplo marcante, inaugural, que pudesse chamar a atenção deles. De fato, a partir do momento que o Senhor carrega aquela cruz, a partir do momento que ele passa por todo aquele processo, ele é crucificado, nós escutamos um grito de Deus. Esse grito ainda ecoa hoje na humanidade. Depois de 2000 anos, nós ainda conseguimos escutar Deus nos dizendo: eu enviei o meu filho, eu te amo. Tente compreender um pouco a mensagem desta cruz, mas também da ressurreição. Deus continua falando com a gente. Tem uma coisa que nos chama a atenção na passagem do Evangelho de hoje, que é a atitude desta mãe. Porque ela também, a esposa de Zebedeu, ela acreditava que Jesus Cristo teria um projeto político. Ele, que conseguia atrair multidões, ele expulsaria os romanos da Palestina para que assim Jesus começasse um novo reino, um reino político. Então, se ele começasse esse reino, eles estavam quase certos disso, era importante que os filhos dela tivessem bons lugares no reino do Senhor. Talvez um ministério, uma secretaria, uma coisa ou outra. Ela não tinha compreendido o projeto de Jesus. Esta mulher, ela é um exemplo de como não devemos educar nossos filhos e a geração presente. É verdade que a nossa educação, ela precisa ser sempre acompanhada de carinho, de respeito, de proteção e de tantos outros valores. Mas não é só. Pais, educadores e todos aqueles que são considerados formadores de opinião são chamados a apresentar um quadro educativo importante aos modelos de Jesus. Esse quadro educativo, sabe como funciona? Quando a gente fala sobre limites. Tudo tem um limite. Esse quadro educativo, ele pode ser apresentado também quando falamos sobre sacrifícios e renúncias. Isso pode ser falado com crianças e adolescentes. O novo quadro educativo apresentado por Jesus é quando nós falamos para as nossas gerações e as gerações mais jovens que é importante respeitar e tolerar. Respeitar e tolerar o meu par, mas também o ímpar. Aquele que é diferente, aquele que não está nos meus padrões, que não se encaixam nas minhas teorias ou nos meus gostos. Nós precisamos educar sobre isso. Então você, pai e mãe, seja uma pessoa boa para os seus filhos. E ser bom significa também educar com verdade sempre. Nunca esconder a verdade dessa vida para os nossos filhos, porque ela chega, e às vezes ela chega pesando. Ela pega de surpresa, principalmente aqueles filhos que foram sempre super protegidos. E ela é cruel,
nesses casos. Então que sejamos autênticos, verdadeiros, com o pé no chão, para educar as nossas gerações. Hoje, Jesus dialoga conosco. Jesus fala, olha, no começo da caminhada, nós teremos muitos sacrifícios. Precisamos abraçar tudo isso. Mas depois de todo o sacrifício, virá um tempo novo, luminoso, um tempo melhor para nós. Então que não tenhamos medo de abraçar a cruz de Cristo, mas também as nossas cruzes, e continuar a caminhada, porque a cruz não ficará para sempre. O Calvário é só um tempo. A ressurreição, a glória, é algo definitivo. Te desejo um excelente dia. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. E desejo que você fique bem. Uma excelente quaresma. Salve Maria Imaculada.